Tornar a Europa grande novamente será o slogan da presidência rotativa do Conselho da União Europeia no segundo semestre do ano, que a Hungria recebe da Bélgica a 1 de julho. O diplomata que representa o país junto da União Europeia disse que não é a versão europeia do slogan de Donald Trump, candidato republicano dos Estados Unidos, mas antes uma aposta na melhoria da competitividade do bloco. Outra das prioridades será o alargamento, com especial atenção aos países candidatos da região dos Balcãs Ocidentais. Não estão previstas quaisquer negociações de adesão com a Ucrânia. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs with the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. A Ucrânia tem sido uma prioridade da União Europeia nos últimos 2 anos, desde que começou a guerra no país. E o embaixador afirmou que acompanham os acontecimentos com atenção, mas que isso não será uma prioridade na agenda. Outro tema no programa semestral que tem destaque é a segurança alimentar. Embora a Hungria se oponha a muitos elementos do Pacto Ecológico Europeu, tais como a Lei de Recuperação da Natureza recentemente adotada, a presidência húngara identificou a agricultura sustentável como uma prioridade. O PPE, grupo de centro-direita do Parlamento Europeu, acolheu novos partidos políticos. Um deles é o TISA de Péter Magyar, o principal opositor do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Magyar é um antigo membro do governo de Orbán. No início deste ano, denunciou o que disse ser a corrupção no executivo de Budapeste. Com voz na Europa, diz que vai lutar para restaurar o Estado de Direito na Hungria. Brussels and the European Parliament helped a lot to Prime Minister Orbán to play this game in Hungary and to use this Article 7 procedure, the rule of law procedure, in his own political, for his own political purposes. So we see that we need a new approach from the European Parliament as well. Our priority is to close the Article 7 procedure and to close the rule of law procedure and somehow to bring back home to Hungary the EU funds, which are crucial for the Hungarian small and medium-sized enterprises from the Hungarian farmer. O movimento dos agricultores cidadãos dos Países Baixos também foi aceite no grupo do PPE. O partido contesta as metas do Pacto Ecológico. We as a BBB party are very critical of the intermediate binding targets for 2040 and we will continue to be critical about these. Com os dois novos partidos, o PPE passa a ter 190 lugares. Consolida assim a posição como o grupo político mais forte do Parlamento Europeu. Today is a great moment for us as European People's Party. We have the constitutive meeting, so the new elected colleagues will come together. And that shows the strength of the European People's Party, thanks to the support of the voters of Europe. So that is the starting point for the next 5 years. Às duas entradas segue-se uma saída. O KDNP, partido mais pequeno da coligação de governo da Hungria, abandonou o PPE devido à adesão do TISA. A resposta à guerra na Ucrânia tem um impacto importante na definição da agenda estratégica da União Europeia. É um roteiro político que a próxima Comissão Europeia deve seguir até 2029 e que foi desenhada pelo Conselho Europeu. A União não desistirá do Pacto Ecológico e da Agenda Digital, mas há uma mudança de enfoque no sentido da segurança e da autonomia industrial. Now, the green transition, green policies are taking another spin. In Europe, they are put at the service of competitiveness on the one hand and security on the other, which makes sense, because over the last 5 years we have done a lot of legislation with the European Green Deal and now we need to turn into implementation. Uma Europa forte e segura e uma Europa próspera e competitiva são os principais motores da agenda. Estas ideias deverão ser materializadas numa maior capacidade industrial em termos civis e militares, também para reduzir a dependência do principal aliado, dos Estados Unidos.
There is another element which is very important here, which is of course the US election. And what happens if Trump is back at the White House, and what happens to Europe in terms of its own defense capabilities in case of a, let's say, withdrawal or less support by the United States, also in the context of NATO. Os 27 líderes da União têm ambição, mas quais serão os recursos financeiros para transformar a agenda em realidade? First of all, we need to use the European budget in a better way. So there is the whole discussion about how is the new EU budget going to look like, how are we going to spend this money, and what is going to be the size of it. The second is the European Investment Bank, which will certainly play a greater role in the coming years when it comes to all these elements. And finally, new debt. Is there the possibility to create a new facility after the end of Next Generation EU in 2026? A agenda também inclui um capítulo denominado Europa Livre e Democrática para fortalecer o Estado de Direito. A adoção deste documento terá lugar durante a próxima Cimeira da União Europeia, a 27 e 28 de junho, em Bruxelas. A Coreia do Norte prometeu apoio total na invasão russa da Ucrânia após o presidente da Rússia ter anunciado um acordo para estreitar os laços entre os dois países. Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte apoiará a Rússia antes de iniciar uma reunião com Vladimir Putin em Pyongyang, numa tentativa de expandir a cooperação económica e militar. A visita ocorre numa altura em que aumentam as preocupações sobre um novo acordo de armamento entre os dois países. A Coreia do Norte foi acusada de fornecer à Rússia munição extremamente necessária para alimentar a guerra de Moscou na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica que poderia aumentar a ameaça representada pelo programa de armas nucleares e mísseis de Kim Jong-un. Na semana passada, os Estados Unidos alegaram que a Coreia do Norte entregou mais de 1000 contentores de equipamento militar para serem usados na guerra na Ucrânia. Em Pyongyang, Putin agradeceu a Kim pelo apoio e disse que os países assinariam um acordo para impulsionar a parceria na luta contra o que descreveu como políticas imperialistas dos Estados Unidos. Antes de reunirem em privado, Kim recebeu Putin e outros governantes russos numa exuberante cerimónia com grandes multidões nas ruas. A migração foi o tema do encontro entre o chanceler alemão Olaf Scholz e os ministros presidentes dos Länder da antiga Alemanha de Leste em Wittenberg. O reforço das parcerias com outros países e o controle das fronteiras foram alguns dos pontos centrais dos debates. Scholz reiterou que o objetivo é gerir melhor a migração irregular. Wir wollen Migrationspartnerschaften abschließen, in denen wir es besser hinkriegen, dass diejenigen, die zurückgehen müssen, weil sie hier nicht bleiben können, auch zurückgenommen werden. Das ist die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang, dass wir das nicht ganz alleine in der Hand haben, sondern Partner finden müssen in der Welt, die uns helfen, unsere Ziele durchzusetzen. Aber das gelingt in großem Umfang und wird sich auch weiter fortsetzen. Foram já tomadas medidas significativas para reduzir o número de imigrantes ilegais e introduzidas reformas para uma melhor integração dos refugiados que fugiram da guerra, da violência ou de perseguições. Foram resgatadas durante a madrugada pelo menos 85 pessoas que estavam a tentar atravessar o Canal da Mancha em duas pequenas embarcações. O barco da Força de Fronteira do Reino Unido, que transportava os migrantes, incluindo crianças pequenas, atracou em Dover. Um outro incidente, muito semelhante, ocorreu no início deste mês, quando cerca de 80 migrantes, incluindo pelo menos 3 crianças, foram resgatados pela Força de Fronteira do Reino Unido ao largo da costa de Kent. Mais de 7.500 migrantes chegaram ao Reino Unido em pequenos barcos nos primeiros 4 meses do ano. A Bélgica é tradicionalmente um país produtor de cerveja, mas nos supermercados há cada vez mais oferta vinda de França. É que as cervejeiras francesas estão a produzir e a vender mais para o país vizinho. J'en bois parce que son goût est différent de ce qu'on peut trouver chez nous en tout cas. Je la trouve fraîche avec un petit goût de citronné, elle me fait penser à la blanche. É o caso da cervejeira Baron, que fica localizada a poucos quilómetros da fronteira. 10% da produção da Baron é exportada para a Bélgica.
Nada que assuste a belga Sanfoyenne. O diretor comercial desta empresa diz que as vendas decorrem nos dois sentidos. On voit des bières françaises qui marchent très bien, qui se développent sur le territoire belge. On voit à l'instar aussi des bières régionales qui passent la frontière et qui marchent bien dans le nord de la France. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Globalement, encore une fois, si la qualité est là, il y a de la place pour tout le monde. Com alguns franceses a trocar os copos de vinho pelas canecas, todos parecem ficar a ganhar. Esta terça-feira foi um dia com muita chuva no Euro 2024. Choveu copiosamente tanto em Dortmund, onde se enfrentaram Turquia e Geórgia, como em Leipzig, onde jogaram Portugal e Chequia. Ambos os jogos contaram para o grupo F. Turquia e Geórgia foram as primeiras equipas a entrar em campo. Os turcos impuseram-se por 3-1. Muldur abriu o marcador para a Turquia ao minuto 25, Mikautadze empatou para a Geórgia ainda na primeira parte. Os turcos marcariam 2 golos na segunda parte, primeiro por Güler ao minuto 65 e depois por Artur Koglu já em período de compensação. À noite foi a vez de Portugal a enfrentar a Chequia. Foram os checos a marcar os 2 primeiros golos já na segunda parte, um em cada baliza. Primeiro Provod fez 1-0 para a Chequia, depois Hranac fez autogolo e empatou a partida. Pelo meio, Diogo Jota viu um golo anulado por fora de jogo de Ronaldo. E já nos últimos minutos da partida, Francisco Conceição, acabado de entrar em jogo, fez o 2-1 final para Portugal, a passe de Pedro Neto, também ele acabado de sair do banco. Turquia e Portugal lideram o grupo com 3 pontos cada.